Abre a Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo de número 3. Eu, na transparência e na mensagem que eu mandei para o site, eu coloquei capítulo 3, do versículo 7 até o versículo 10. Mas eu gostaria de ler com os irmãos, desde o versículo 1 até o 10. A gente vai falar a respeito basicamente dos textos do versículo 7 ao 10, mas eu queria ler hoje com você desde o início. Todo mundo achou? Diz assim o texto bíblico, amado. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu então a ele o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, porém a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei lá e verei essa grande maravilha, por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. E Deus continuou: não chegues para cá, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda: Senhor, certamente vi, disse mais o Senhor, certamente eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, e por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Vem agora e eu te enviarei a Jacó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Amém, gente? Vamos fazer uma oração? Senhor Deus e meu Pai, é no nome do Senhor Jesus que eu te louvo e te agradeço por essa oportunidade que o Senhor nos dá. É no nome de Jesus que eu quero te pedir agora que o teu Espírito Santo, ele venha falar com cada um de nós, com a tua igreja, e que no nome de Jesus nós possamos ser agraciados pelo Senhor. Amém e amém. Gente, vamos então falar o título da pregação de hoje, em voz alta. Diga aí: Deus e o seu cuidado com os seus servos. Vamos repetir de novo? Deus e o seu cuidado para com os seus servos. Pode sentar. Eu estava lendo esse texto, e quando eu me deparei com ele, e eu confesso para você que esse texto eu já li várias vezes. Eu já tive a oportunidade de ler a Bíblia Sagrada algumas vezes, inteira, de Gênesis ao Apocalipse. Então esse é um texto que eu já li várias vezes, li por algumas vezes. Agora, lendo esse texto e vendo o contexto dele, uma coisa me veio ao coração, uma coisa veio na minha mente. O que Deus trouxe no meu coração é o seguinte: o quanto de nós, muitos crentes em Jesus, muitos mesmo, muitos cristãos, em algum determinado momento da nossa vida, a gente é tomado por um sentimento que a gente pensa o seguinte: a gente olha, esquadrinha a situação, olha todo o pano de fundo, a gente analisa tintim por tintim a situação, e aí, de repente, pela situação que a gente vive, a conclusão que a gente chega é a conclusão que Deus se esqueceu da gente. Eu não sei quantos dos senhores que estão aqui, das senhoras que estão aqui, que de repente já pensou isso, ainda que não disse isso para ninguém,
ainda que não foi um sentimento e que se tornou na sua boca palavras e que você repetiu isso a alguém, mas que você carregou dentro de você essa dúvida, essa sensação que de fato Deus se esqueceu de você por alguma razão. E a razão, ou as razões, e o sentimento que Deus se esqueceu de você parece ser uma forma, esse esquecimento ele se dá numa proporção tão grosseira, que você pensa o seguinte: eu estou passando por uma dificuldade enorme, enorme, e Deus ele se calou literalmente. A sensação é que Deus ele foi para um lugar distante. A sensação, e é lógico que estou dizendo aqui, guardado as devidas proporções, ou proporção, que é aquela comparação do profeta Elias fez com os deuses de Baal, ou o Deus Baal, esnobando e brincando com eles, dizendo assim: chama o teu Deus. De repente o seu Deus esqueceu de você, está com algum compromisso mais sério do que o problema que você tem. E a sensação que a gente tem é exatamente essa, que de repente o nosso problema não é um problema tão importante para Deus, que a nossa dificuldade é uma dificuldade que, de verdade, para Deus tanto faz como tanto fez. E aí o sentimento que vem na gente é a gente sentir criança órfã, menor abandonada, aquele sentimento que você olha e não tem um pai para você correr e abraçar, sentimento que você olha e não tem uma mãe para poder abraçar. Por exemplo, a minha mamãe, que o Senhor já a levou há alguns anos, mais ou menos 13 anos, a minha mãe faleceu no ano de 98, portanto já vão aí 14 anos, vamos fazer esse ano. A minha mãe, por exemplo, ela, quando menina, ainda com 9 anos de idade, ela perdeu o pai e perdeu a mãe. A minha mãe, ela se sentiu esse sentimento, ela se sentiu nessa vida como órfã. E às vezes isso acontece com a gente em relação a Deus. E todos nós aqui já fomos crianças um dia. Eu até brinquei esses dias, pastor Ivaldo, que você não estava aqui no domingo, e eu falei isso, que todos nós um dia fomos crianças. Eu falei: nossa, eu estou filosofando hoje, né? Porque quem de vocês aqui não foi criança um dia? Quem de vocês aqui que está aqui hoje, que um dia não tem na mente a recordação do tempo de criança? E quem de vocês que não tem na mente aqui no tempo de criança, quando você tinha o seu papai? Eu vou dizer para você, eu não tenho pai também. O meu pai, o Senhor já o recolheu antes da minha mãe. O meu Deus foi tão gracioso para com a nossa família, que o meu pai se converteu num ano, e no ano seguinte ele faleceu, convertido. O meu pai, ele fumava 3 maços de cigarro por dia, mas quando o Senhor chamou o meu pai para segui-lo, o meu pai parou de fumar em 1 semana. E o meu pai, ele foi tão convertido ao Evangelho de Jesus, que num dia, num culto apenas, meu pai trouxe 30 pessoas num culto. Porque o meu pai, ele viveu com intensidade aquele 1 ano de vida. Só que hoje, mesmo hoje, com 47 anos de idade, eu me pego em alguns momentos sentindo falta do meu pai, saudade do meu pai. Eu me lembro que num aniversário, e a minha esposa vai lembrar disso, eu nunca contei isso para ninguém, mas eu me lembro de um aniversário que eu tive, eu sonhei com o meu pai. E o sonho que eu tinha com o meu pai, poucas vezes eu sonhei com o meu pai, mas o sonho parecia ser tão real, porque o meu pai veio dizer assim para mim no sonho: ô filhão, você está ficando mais velho hoje, né? E o meu pai me abraçou. Eu acordei chorando, porque a saudade do meu pai era grande. Então hoje, com 47 anos, muitas vezes eu sinto falta da minha mamãe, eu sinto falta do meu pai. Com 47 anos, eu tenho minha família, eu tenho meus filhos, eu tenho a igreja, eu tenho vocês, eu tenho minha irmã, eu tenho meu irmão, eu tenho meu sobrinho, eu tenho gente demais, mas às vezes a saudade vem no meu coração. Falta do meu pai, que eu sei que um dia eu vou estar com ele na glória, com Jesus, com a minha mãe. Mas às vezes com Deus é esse mesmo sentimento. Com Deus é esse sentimento de ser órfão, de ficar distante, de parecer que Deus se esqueceu da gente. E quando isso acontece, pelo menos 2 coisas passam a fazer parte de dentro da gente. A primeira coisa que a gente faz, ainda que seja uma coisa totalmente interna, seja uma coisa que, como eu disse, a gente não traz à baila com voz, com palavra, a gente não contextualiza isso do lado de fora, a gente começa a duvidar da promessa de Deus. Será que Deus tem poder assim mesmo? Será que Deus, ele
realiza isso de fato? Será que Deus tem esse poder todo de fazer isso mesmo? Pelo menos comigo, no meu caso, na minha vida, será que Deus conseguiria fazer isso? Essa é a primeira coisa que vem no coração. O segundo sentimento que bombeia a nossa vida, o nosso ser, eu já vi acontecer isso com muitas pessoas. Às vezes eu fui pressionado a viver assim, e sentir a vida assim. A gente deseja abandonar a oração. Lá dentro a gente pensa assim, será que vale a pena eu orar? Será que vale a pena eu clamar a Deus? Porque eu tenho orado, e quanto mais eu oro, o silêncio de Deus é maior. Quanto mais eu busco a Deus, o silêncio de Deus é grande, é imenso, é enorme. Parece que Ele fugiu de mim, desapareceu, não quer conversa nenhuma. E quando isso acontece, quando isso ocorre, o que fica muito difícil, meus irmãos, é a gente manter uma atitude de devoção a Deus. Porque se em primeiro lugar existe o sentimento de que a promessa de Deus ou as promessas de Deus de repente não existem para mim, existe para o vizinho, existe para o pastor, existe para o irmão, existe para o pai, para a mãe, mas para comigo essas promessas não são reais. E se em segundo lugar se perde aquela devoção onde você tem o privilégio, tem a autoridade de orar a Deus, falar com Deus, a capacidade de se colocar na mão de um pai, então você perde também, com toda certeza, esse caminho de uma vida de devoção e de louvor e de atitude para com Deus das melhores possíveis. Você esquece de Deus. E se essas duas situações acontecem, o que ocorre também é que você passa a se sentir totalmente derrotado, totalmente impotente, diante de um sentimento que chegou e bateu no teu coração sem piedade, sem misericórdia, sem pedir licença, foi se instalando em você. E aí você começa a trazer no coração a recordação de quanto você era servo de Deus, o quanto você acreditava, mas hoje, se você fizer um retrato do que você é, com honestidade, com sinceridade, você só consegue perceber esse ser humano oco que você se transformou, sem Deus no coração, sem Deus na alma, ainda que fale de Deus, ainda que fale no nome de Deus, ainda que leia a Bíblia, mas o momento que você vive te leva para esse canto e faz você se sentir assim, achando que Deus se esqueceu de você, achando que Deus te abandonou. E a canção que a pastora Kátia disse aqui, cantou, eu posso clamar, parece que isso aí é cântico muito distante da tua realidade, porque você não tem possibilidade disso. Eu não sei se hoje de manhã existe alguém que pensa assim, que sente assim, a vida assim, que se sente dessa maneira. Eu não sei se você está trazendo no teu coração a recordação que você já viveu assim, ou você é daqueles que diz assim, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Ainda que um exército se acampe contra mim, ainda que exista uma guerra, ainda que exista um turbilhão de coisas contra a minha vida, a única coisa que a minha alma vai dizer é, Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza e o meu socorro bem presente. Ou talvez você não saiba nem o que é isso. Não o fato de Deus ser refúgio, o fato de vivenciar um momento de caos que se instala sobre você, de problema que se instala sobre você, porque às vezes o que eu imagino, o que eu penso, é que nós como crentes em Jesus, que somos cercados pelos bens, que Deus nos abençoa, que Deus nos agracia, que Deus vem sobre nós, quando existe dificuldade, a gente nem sabe que podemos passar por essa dificuldade. Mas o fato é, meu irmão, no mundo nós teremos aflições, e quando a dificuldade chegar, o que vai existir um coro de anjos no céu torcendo por você, e um Deus sentado no trono esperando que você diga assim, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, todavia ainda assim eu vou louvar a Deus e vou engrandecer Deus. Existe um coro de anjos torcendo para que ele escute de você aquilo que Jó disse para Deus, disse para os amigos, do ventre da minha mãe vim nu, não tornarei para lá, o Senhor Deus deu, o Senhor Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Quando todos os filhos dele morreram, todos, os 10 filhos, quando ele acordou numa manhã rico, cheio de dinheiro, cheio de saúde, e no dia seguinte ele já estava totalmente detonado, sem nada. O que Deus espera é isso de você. A palavra de Deus lá no livro de Hebreus, no capítulo 10, versículo 38, diz assim, que meu justo viverá pela fé. Todavia, se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Deus não tem prazer naquilo quando você se recua. Então, diante disso, o que nós podemos dizer
que Deus, Ele cuida de cada um de nós. Deus cuida de você. Deus cuida de você, Diego. Fabinho, Deus cuida de você. Quando você pensa que não, Deus está cuidando, Deus está cercando, Deus está direcionando, Deus está colocando um caminho, Deus está clareando, Deus está abençoando, e ainda que venha a enfermidade, ainda que venha a dor, ainda que venha desemprego, ainda que venha a morte, Deus está cuidando da gente. Por isso que o texto de Hebreus diz isso. Agora, como crer nisto? Como crer quando a angústia... Eu não sei se você já se sentiu angustiado, irmão. Angústia mesmo, angústia. Talvez você é muito garoto ainda, talvez você é até um senhor, mas que nunca viveu nenhum problema, onde a angústia tomou o teu coração de uma forma tão intensa que te machucou. E quando você pensa naquele problema, você se angustia. É angústia. Não é simplesmente uma dorzinha no pé, não é simplesmente algo que você fez que tem jeito, que tem conserto, que tem médico para cuidar de você. É coisa da alma, é coisa do coração, é coisa que a vida você olha, não tem ninguém. O teu pai, que é teu pai, que é o paizão, que faz tudo para você, ele tem limitações, ele não consegue fazer. A tua mamãe não consegue, o teu irmão não consegue, a tua mulher não consegue, o teu esposo não consegue. Você está na dependência de um Deus que pode todas as coisas. Só que você sente angústia às vezes. Só que às vezes você fica assim. Então, como confiar nisso? Como crer nisso? E nesse texto que eu li com vocês, meus amados, ele nos mostra de forma muito clara, de uma forma muito objetiva, o que Deus é capaz de fazer em relação ao seu povo. A claridade do texto, a objetividade do texto é que Deus nunca se esquece daqueles que o buscam. Então esse sentimento que às vezes bombeia a nossa mente, o nosso coração, que faz parte da nossa realidade, de que Deus se esqueceu da gente, esses sentimentos não cabem bem no coração de quem serve a Deus. Ainda que eles são reais, mas a gente tem que pensar em nome do Senhor Jesus Cristo. É levantar, como diz a canção, né, do poeta, sacudir a poeira e dar a volta por cima em nome de Jesus. É olhar para o alvo, é olhar para Jesus. E no versículo 7, que eu falei para vocês que a gente ia se apegar no texto do versículo 7, o texto diz assim, que Deus, Ele está conversando com Moisés. E quando Ele revela a Moisés a primeira prova de que Ele está com a gente, Ele diz uma coisa para Moisés, que prova que Deus não tem amnésia em relação a gente, que prova que Deus não se esquece da gente nunca. A primeira coisa, a primeira lição que a gente encontra nesse texto que prova exatamente isso, que Deus não se esquece de ninguém, é que Deus diz assim para Moisés, Moisés, eu, o grande eu sou, o Deus de Israel, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, de Isaque, o Deus dos seus antepassados, eu tenho visto a aflição do meu povo. Você pode dizer para você assim, no fundo do teu coração, não precisa falar com vozes, falar com muita fé, Deus vê a minha aflição, Deus me enxerga, Deus me socorre, Deus me vê, eu não estou vivendo como se eu estivesse invisível diante de Deus. E o que eu me alegro é que Deus não muda. Até pode passar na nossa mente que Ele nos deixou sofrer, mas aqui nesse texto que fica claro que essa aflição que o povo de Deus sentia, ela era vista por Deus. Então, portanto, esse pensamento, ele se torna sem fundamento, ele é infundável. E mais ainda no texto diz assim que Deus vê a nossa aflição, só que Deus não vê a nossa aflição como um Deus incapaz. Deus não vê a nossa aflição como a questão que muitas pessoas apregoam por aí do pensamento positivo. Tem que ter pensamento positivo, eu também acho que tem. Ninguém tem que ficar pensando, ó céus, vai dar tudo errado, ai Deus, eu vou sair, vou bater o carro, ai Deus, eu vou sair, vou ser atropelado, ai eu vou sair, eu vou correr, eu vou cair, eu vou quebrar a cara. Não tem que pensar isso. Tem que pensar positivo, mas só que a grande realidade, gente, é que o Deus a quem você serve, o Deus a quem esse povo servia, é o Deus que não só vê a aflição, Ele vê a aflição, mas Ele tem poder de libertar da aflição. Pensamento positivo tem teto.
Tem uma hora que esbarra, não tem para onde passar mais. Agora o Deus a quem a gente serve é o Deus que ele não está limitado, ele não está preso, ele não está amarrado. É um Deus que vê a aflição, mas ele tem o poder para nos levantar, para te socorrer, para te livrar, em nome do Senhor Jesus Cristo. E outra coisa também, gente, esse Deus a quem a gente serve é o Deus que eu sempre digo isso aqui. Eu digo isso a minha vida inteira, desde que comecei a pregar o Evangelho. Ele não é um Deus mesquinho. Ele não é um Deus que gosta de ver alguém sofrer. Ele não é aquele Deus criança que amarra o gatinho pelo rabo e fica dando um tiro de chumbinho no gatinho. Ele não é aquele Deus criança que amarra o ratinho lá e ficava dando estilingada no ratinho. Tem alguém que está dizendo, fala a Deus. Quem que já fez isso aqui, né? Não precisa levantar a mão. Mas eu conheço gente que já fez. Eu já não fiz assim, não peguei no estilingue, mas estava na torcida. Dá na cabeça do ratinho, dá. Ou seja, Deus não é o Deus então que te vê sofrer e fica pensando assim, dá na cabeça dele. Pelo contrário, gente, toda tribulação existe por parte de Deus um ensinamento. Toda dificuldade, existe de Deus um ensinamento. Eu conheço gente que entrou na tribulação, e quando ele entra na tribulação, ele cresce muito mais. Ele se torna um cristão muito melhor, um ser humano muito melhor. E o Salmo 34:17 diz assim que Deus vê a nossa aflição. Deus conhece a nossa aflição. Deus vê a aflição, e a nossa aflição ela pode ser muita. Mas Deus de toda aflição Ele nos livra. Essa é a primeira lição. Deus te enxerga. Deus te vê. Pastor, quando eu estou passando lá na fila do banco, Deus te vê. Pastor, quando eu estou deitado no meu travesseiro, Deus te enxerga. Da morada de Deus, Ele contempla todos os moradores da terra, Ele vê o ser humano, Ele conhece cada um da gente, cada um de nós. A segunda lição, nesse texto que mostra que Deus é um Deus que cuida da gente, que nunca vai se esquecer da gente, é que no bate-papo com Moisés, no diálogo com Moisés, Deus diz o seguinte: eu tenho ouvido o seu clamor. Deus vê a oração, Deus vê a aflição, e Deus ouve o clamor. Aquela sensação de que eu estou lá em casa orando, pedindo, clamando, buscando, e o céu se tornou um céu de bronze. Deus se esqueceu, Deus se calou, Deus não me ouve. Na verdade, Deus está ouvindo tudo que você ora, meu amado. Me vem à mente aquele texto do profeta Isaías, que enche meu coração de gozo, quando ele diz assim, o profeta, no capítulo 59, do versículo 1, ele fala: eis que as mãos do Senhor não estão cerradas, elas não estão amarradas para que não te socorra, muito menos os seus ouvidos estão surdos ou agravados para que Ele não possa te ouvir. A cada oração que é feita nessa terra, a cada clamor que é feito nessa terra com muita sinceridade, com muita integridade, com muita honestidade, eu posso dizer para você que Deus, Ele ouve. As nossas orações não são orações que não existe um caminho de retorno. Toda oração que é feita por um homem de Deus e por uma mulher de Deus, ela é ouvida por Deus. Portanto, vale a pena orar, gente. Vale a pena buscar a presença do Pai. E eu sempre digo isso, a oração não precisa ser aquela oração bonita. Eu me lembro de uma pessoa que eu tive a oportunidade de conhecê-lo, que quando eu orava ele ficava assim: nossa, que oração, ai, que isso, que aquilo. Dá vontade de bater com a Bíblia na cabeça dele. Era uma idolatria toda, mas que durou pouco tempo. Porque não tinha verdade. Porque as pessoas acham que o reino de Deus é constituído de oração bonita e vida sem Deus. Eu conheço um monte de gente que faz oração bonita, mas a vida é torta. É sepulcro caiado. Eu conheço um monte de gente que fala de Deus com um brilhantismo enorme. E fala de Deus com de uma maneira que ele consegue atrair das pessoas a atenção de uma maneira maravilhosa. Todavia não vive aquilo que prega. Todavia não gasta tempo com Deus. Não ora a Deus. Não clama a Deus.
E a oração, meu irmão, olha, escuta o que eu vou dizer para você. A oração, ela pode acontecer e se dar em qualquer momento da nossa vida, de qualquer momento do dia. A oração pode acontecer logo que você estiver dirigindo o seu carro. E você falar com Deus, numa oração, com a alma, com avidez. E Deus vai te ouvir. A oração pode ser aquela oração como nós somos sexta-feira no monte. Onde você está num lugar que você pode gritar, pode fazer o que você quiser, não está atrapalhando ninguém, Deus está te ouvindo, mas a oração pode ser lá no cantinho, na tua casa também. A oração pode ser num momento de segundos, quando você fala com Deus. Só que às vezes a gente ora, e o sentimento que a gente tem, a impressão que nós temos é que Deus, Ele não está nos ouvindo. O que eu acho fantástico nesse povo, e isso tem aqui uma lição espiritual para a gente, é que o clamor do povo, o clamor desse povo de Deus, se deu pelo motivo número 1, ou por uma razão, ou uma única razão, pelo fato de eles estarem sendo oprimidos pelos mestres de obras. Os exatores castigavam, afligiam o povo, porque era o povo que cresceu muito, e eles tinham uma preocupação muito grande, então eles eram castigados. Isso está no capítulo 1, do versículo 9 ao 12, eu vou ler com você, se você quiser acompanhar, você pode abrir, eu vou ler, não vou esperar você ler, abrir aliás, mas eu vou ler. Olha o que diz o texto. O texto diz assim, capítulo 1 do Êxodo, do versículo 9 até o versículo 12. Ele disse ao seu povo, isso é Faraó dizendo, né? Eis que o povo, aliás, no 8 diz assim, entremente se levantou um novo rei, que era um novo Faraó, sobre o Egito, que não conheceu José. José foi o segundo homem depois do Egito, que poupou aquela nação de morrer de fome, mas caiu no esquecimento. Surgiu um novo rei, que não conhecia a história de José, não conhecia a história da família de José, e disse então esse novo rei, eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que a gente. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo a guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e saia da terra. Então os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, ou seja, os mestres de obras, para os afligirem com suas cargas, e os israelitas edificaram a Faraó cidades celeiros como Pitom e Ramessés. Mas quanto mais, aqui é o ensinamento espiritual para você, meu amado, quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. A igreja do Senhor, ela cresceu numa proporção muito grande, o evangelho se propagou numa proporção muito grande, quando vieram as perseguições sobre o povo de Deus. Se você é homem de Deus e mulher de Deus de verdade, eu vou dizer para você, meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você hoje, em nome de Jesus, eu não estou aqui para atacar ninguém, mas olha o que eu vou dizer para você. Isso não é do meu coração, isso a Bíblia me ensina. Se você é um homem de Deus de verdade, não é simplesmente denorex, parece, mas não é, mas é homem de Deus de verdade, mulher de Deus de verdade. Quando o diabo vir para cima de você com luta, com prova, e logicamente com a permissão de Deus e dizendo vai, só não toca na alma dele, você vai crescer, você vai ser melhor, você vai ser forte, porque não existe nesse mundo alguma coisa que possa separar um homem de Deus e uma mulher de Deus do amor de Deus. Paulo diz assim, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nem alguma outra criatura, nem ouro, nem espada, nada pode afastar o homem de Deus de Deus. Porque o homem de Deus é homem de Deus sempre. Homem de Deus de verdade é homem de Deus que recebe o bem de Deus, recebe a bênção de Deus, mas ainda que ele viva em algum lugar onde a doença chegou, onde de repente a pobreza chegou, se instalou, ele vai dizer como Paulo, eu tenho aprendido a conviver com todas as coisas. Posso tudo naquele que me fortalece. E esse povo aqui cresceu, porque homem de Deus cresce na tribulação. Homem de Deus não culpa Deus, não coloca Deus na parede. Homem de Deus, ele vai crescendo. E se tem alguém afligindo você, saiba, ainda que seja de uma maneira injusta, Deus está ouvindo a tua oração. Está lá alguém te castigando, mestre de obra batendo, coloca aí, trabalho mesmo, trabalho só, não dá água para eles, vai. E o povo chega na casa deles lá no Egito e ora e clama a Deus, diz assim, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus, nós estamos sofrendo, e o silêncio é total, e eles oram e o silêncio é total, mas eis que Deus chama Moisés e fala, Moisés, eu tenho visto a aflição do meu povo. Você pode achar que Deus não te vê, Deus está te vendo, meu amado, em nome de Jesus. Vamos para a última lição, Edmar.
que me mostra e que nos mostra que Deus, de fato, Ele cuida da gente e não se esquece da gente. Quando Ele fala para Moisés assim: Moisés, eu desci para livrar o povo da mão dos egípcios e para dar ao povo uma terra que mana leite e mel. Louvado seja o nome do Senhor Deus. É como aquela canção que a gente canta: Canaã é logo ali. Canaã é logo ali. Ainda que você pense assim: eu estou no Egito, eu estou preso, estou amarrado, mas Canaã é pertinho, porque Deus é com você. O versículo 8 diz isso. O versículo 8, Deus diz assim para Moisés: por isso eu desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mana mel. Esse povo, com a sensação que Deus havia abandonado, de repente Deus coloca Moisés, e Deus é tão sábio que quando existia aquela ordem do faraó para matar todos os homens, se nascesse mulher, poderia deixar viver, mas se fosse homem, era para matar. Aí quando nasce Moisés, a sua mãe Joquebede, junto com a sua irmã Miriam, coloca ele naquele cestinho, coloca ele nas águas do rio Nilo, e ele fala assim, estava crescendo, não tinha mais como esconder Moisés, e a mãe fala para a filha, para Miriam: vai acompanhando, vê onde que isso vai, o que vai acontecer. A filha de Faraó está se banhando lá junto com as suas criadas, as suas servas, vê aquela criança. Quando vê aquela criança, a alma daquela mulher se encanta com aquela criança, mas tudo isso era a mão de Deus cuidando, Deus direcionando, Deus guiando, Deus estabelecendo um propósito, Deus estabelecendo um projeto. E aquele homem é criado ali na cultura egípcia, é um homem inteligente, mas de repente ele se levanta como o libertador de Israel. Deus sempre vai levantar libertadores para você, meu amado. Deus sempre vai levantar resgatadores para você. Deus sempre vai levantar libertadores para libertar você dessa opressão. E através de Moisés, Deus coloca para o povo de Israel que Deus daria uma vida melhor para eles. Talvez você fique se sentindo um pouquinho inferior, com esse complexo de inferioridade, de sentimento de ser órfão. Mas eu quero dizer para você, meu amado, Deus não se esquece nunca de você. Deus não se esquece da tua vida, Deus não esquece da tua história, Deus não esquece daquilo que você é, Deus não esquece do seu sofrimento, Deus sempre estará com você. E para a gente concluir, para a gente terminar a minha fala hoje, eu digo infelizmente porque, por mais que a gente ouça palavras assim, por mais que a gente assim, mas às vezes, por isso que o salmista Davi, ele orou assim um dia a Deus, né? Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Essa oração que hoje se tornou canção, que a gente canta, a pastora Kátia canta, na verdade é uma oração com uma profundidade enorme, porque às vezes a gente está achando que está tudo bem, mas lá no fundo da alma existe uma coisinha pequenininha, uma manchinha, alguma coisa que machuca a gente. Então quando eu digo infelizmente por mais que a gente perceba as promessas de Deus em relação a gente tem uma tendência enorme como ser humano caído, a gente às vezes abandonar a Deus. Mas o que nós precisamos saber, e não somente pelo lado da mente humana, pelo psique humano, pela cabeça, pela razão, mas a gente precisa saber não só pela razão lógica, pelo lado psicológico, mas nós temos que saber e ter essa certeza na alma: Deus cuida de cada um de nós, e Deus jamais nos abandonará. Nós temos que saber que Deus vê a nossa aflição, que Ele ouve o nosso clamor, e que Ele nos dá liberdade, perspectiva, reais, concretas e totalmente tangíveis para uma vida muito melhor, em nome do Senhor Jesus. Portanto, o amanhã não te pertence, o amanhã não me pertence. Lembra que eu preguei aqui recentemente que o amanhã Deus não dá para ninguém, o amanhã é de Deus, o amanhã é dele. O amanhã Ele não vai deixar para a mãe de Iná saber, para o pai de santo do A, B, C saber. Tudo isso é mentira. Ninguém sabe o futuro.
O máximo que pode acontecer com o diabo, ele é tão sujo que ele vai direcionando a vida do cidadão, joga o cidadão e falou, não falei que ia jogar você lá no chão? Não falei que ia acontecer isso? Mas o amanhã, o futuro, pertence somente a Deus. Só que o povo de Deus, o povo lá em Israel, com certeza ele sonhou. Com certeza ele teve uma perspectiva e sonhou com essa perspectiva melhor. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, eles estavam na dependência de Deus. Da mesma forma eu digo para você de verdade, sonhe, projete, acredite numa terra melhor, acredite numa vida melhor, acredita que Deus te ouve, acredita que Deus está com você. Mas saiba que você depende somente dele em nome de Jesus. Vamos ficar de pé?